E aí, tudo bem com você? Que bom ter você aqui com a gente nesse vídeo, né, amor? É um privilégio para a gente compartilhar um pouco da nossa história. Atualmente, nós estamos pastoreando a Igreja Bíblica da Paz Poá, aqui na Zona Leste de São Paulo, e a gente quer contar um pouco mais sobre a nossa história até a gente chegar aqui nesse exato momento onde estamos gravando esse vídeo para você. Eu sou o pastor Rodrigo Batista, estou aqui com a minha esposa linda, maravilhosa, Clévia Batista, e eu já vou puxar ela para falar aqui, para a gente puxar dela, né? Amor, fala um pouco mais da sua história, conta pra gente, lá do início de tudo, a respeito dos seus pais, da cidade, Nossa, onde... é bem antes mesmo. Bastante coisa, a gente quer passar um pouco para eles e a gente vai conversando, eu vou contar também um pouco da minha história, então fica com a gente, presta atenção na história aqui, galera, presta atenção. Vamos lá, então você gosta de ouvir história? Senta porque lá vem história. Bom, gente, atualmente, né, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas atualmente eu tenho 24 anos, então vamos começar lá de trás. Eu nasci em Santo Amaro, e aí, com 3 anos, nós fomos embora para o Ceará, na verdade retornamos, né, que a família da minha mãe é toda de lá, enfim. Ela veio para cá porque casou, é toda uma questão, mas vamos lá. E aí, com 3 anos, nós fomos embora por questões familiares com meu pai mesmo, que era alcoólatra. Enfim, nós fomos embora, eu, a minha mãe e os meus 2 irmãos. E aí, fiquei vivendo a minha vida lá no sertão nordestino, mais especificamente Grangeiro, Ceará, a menor cidade do estado. Foi onde eu te encontrei. Pois é, meu filho. A mulher mais linda da cidade de Grangeiro. Enfim, e aí comecei a viver a minha adolescência por um caminho que não era nem um pouco legal, né? Totalmente longe de Jesus. Eu cresci na igreja católica, até servindo mesmo na igreja no geral, mas eu não conhecia Jesus, né? Eu conhecia uma religião, simplesmente. E aí, comecei com meus 14 anos, eu comecei a ter muitas crises, né? Umas bem questões emocionais mesmo que eu estava vivendo, bem difíceis, de depressão, de síndrome do pânico, ansiedade, enfim, por todo um histórico de abuso, de ser molestada, bem difícil. Então, por volta dos 13, 14 anos, eu comecei a deixar mais visível isso, né, nas minhas emoções. A ponto de chegar de vários dias eu só dormia se eu tomasse injeção para apagar mesmo, porque eu não conseguia dormir, a minha mente não parava. E foi nesse período que eu conhecia Jesus, né? Nunca tinha ido numa igreja evangélica, eu tinha o maior preconceito com crente, quero saber de crente. E aí comecei a fazer uma visita mesmo, por causa de uma amiga da minha mãe que levou. Nisso, eu comecei a ver que era algo diferente, eu comecei a ser tocada mesmo por Jesus, até que num dia bem específico, eu lembro que era o dia do evangélico na minha cidade. E eu vi toda aquela galera ali, foi onde eu acho que foi o ponto-chave, sabe, para mim. Tudo aquilo que já estava sendo ministrado no meu coração, é como se tudo viesse à tona, e desde aquele dia eu não consegui mais viver sem Jesus, de jeito nenhum. Então, ali na minha adolescência, nos meus 14 anos, Jesus me pegou de jeito. Glória a Deus por isso. E desde então eu comecei a ir conhecendo mais sobre quem era Jesus, sobre quem era a igreja, né? A ter uma visão real sobre o que é a igreja do Senhor, quem é a igreja, e não aquilo que a gente tem visto, né? Infelizmente. É até legal você puxar isso, amor, porque infelizmente muitas pessoas têm uma visão distorcida na igreja. Mas a gente quer até passar para você que está nos assistindo que a gente chegou na igreja arrebentado, detonado. Sim. E Deus usou homens simples, falhos, limitados. Deus usou esses homens para nos sarar, para cuidar da gente, para discipular a gente. Continua falando sobre isso, amor. Sim, então eu vi ali na minha adolescência sendo mudada mesmo, transformada. E como você falou, né, a gente chegou arrebentada, porque não eram só as minhas emoções que estavam destruídas. Eu vi em pequenas coisas que eu estava repetindo até os erros das pessoas que eu via. Então, por exemplo, meu pai, ele era alcoólatra, morreu que era alcoólatra. Com 7 anos o meu pai faleceu, quando eu tinha 7 anos o meu pai faleceu. Então, na minha adolescência, eu nem sei, mãe, desculpa, se ela sabia disso. Dom, beijo, sogrinha. Coraçãozinho. Então, eu comecei, por exemplo, a me envolver com a bebida mesmo, no geral, os amigos, né? Todo aquele rolê parecia legal. Então, eu comecei a me envolver nisso, né? Então, eu comecei a repetir muitos erros que eu via, né, em toda a minha vida. Bom, então, aí comecei a conhecer Jesus, a igreja, me relacionar com a igreja. Não lembro mais o que eu posso falar depois disso. Comecei a servir na igreja, comecei a ver onde que eu poderia ser útil mesmo na igreja. Amor, dentro desse ponto de servir foi um dos aspectos que me chamou a atenção. Eu lembro que eu cheguei em Grangeiro, né, em 2017, para fazer um trabalho missionário, plantar uma igreja bíblica da paz lá.
e a sua igreja me recebeu. Sim. Vocês me receberam com muito carinho, com muito amor lá. E eu lembro que o que chamou a minha atenção em você foi como você servia, como você era comprometida com a sua igreja local, mesmo com alguns aspectos que você vai falar aqui. Por exemplo, ela vai falar sobre isso, vai dar uma pincelada. Teve um período do ministério dela que ela estava dando discipulado, estudo bíblico para os pastores dela. Né? Isso foi muito louco, isso chamou minha atenção, porque em momento nenhum eu vi a Clévia querendo ser a líder da igreja ou se achando superior aos pastores dela. Pelo contrário, ela estava servindo os pastores dela, dando estudo bíblico para eles. Isso me chamou a atenção. Então fala um pouquinho mais disso, como que foi sua igreja e tudo mais. Então, eu me converti e aí a minha igreja era a Igreja das Nações, né? E os meus primeiros pastores foram Thales e Aline. Eles eram missionários, recém-casados, inclusive. Completaram 1 ano de casado, já lá no Grangeiro, no campo missionário, o primeiro campo missionário deles. Então, eles foram meus primeiros pastores, me ensinaram a servir. Foi eles que me deram essa paixão, sabe, por missões. Eu via a vida deles, eu falava, cara, eu quero viver isso, é muito louco. Então, eu comecei a ser despertado para isso, para servir mesmo e fiz de tudo. Tudo que tinha para fazer, eu fazia e eu gostava. Fosse para limpar, fosse para fazer visitas, fosse para dar discipulado, enfim, tudo. No geral, assim, eu gostava de fazer. E aí nós tivemos algumas mudanças de pastores, eles precisaram, né, retornar para a cidade deles, que é em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, com essa mudança de pastores, acabou acontecendo algumas coisas, algumas pessoas saíram. Então, assim, se a demanda da igreja é grande, imagina com menos ainda gente para trabalhar. Então, eu comecei a fazer ainda mais, né? Eu lembro que eu comecei a aprender a tocar violão, ainda hoje eu não sei quase nada, mas eu comecei a arranhar um pouquinho, porque não tinha ninguém para tocar, e eu falei, não dá, vamos fazer alguma coisa. Então, até isso eu fui despertada a fazer, porque eu queria realmente servir. Então, eu abria a igreja, eu limpava a igreja, eu trabalhava de segunda a sábado, né, na casa de família. E aí, eu só pra tinha... ganhar segunda a sexta, desculpa. R$150. Não, aí já foi mais tarde. Mais tarde, foi quando a gente se conheceu, né? Você ganhava menos? Menos. Quanto que era? Eu comecei ganhando R$40. R$40. Enfim, aí eu trabalhava de segunda a sexta e eu só tinha um sábado, né, para descansar, porque no domingo já tinha culto. Mas eu fazia questão de acordar cedo e ir lá na igreja, lavar. Então, eu sempre gostei de fazer isso, né? A minha linguagem do amor é serviço, você sabe disso. Então, talvez eu não fale muito que eu amo, mas eu vou limpar uma casa, eu vou fazer uma comida, eu sou dessas. E principalmente para Jesus, eu gosto de fazer isso, eu gosto de servir. Então, foi nesse processo, inclusive, servindo, né, com essa troca de pastores, nós tínhamos um materialzinho bem específico, era sobre isso que o Rodrigo estava falando. Um materialzinho específico, né, que nós tínhamos. E chegou uma época em que eu passava isso para os líderes, né? Eu tinha um materialzinho e eu passava isso. E eu aprendi muito, sabe? Me ensinou bastante. Enfim, no geral, essa é um pouco da Clévia. E foi nesse processo que eu conheci esse homem lindo. É até legal você puxar sobre isso, porque isso revela muito o nosso coração. Porque quando a gente, por exemplo, dá autoridade para algumas pessoas infelizmente se revelam, né? Algumas pessoas perdem o foco, mostram que realmente elas são. E você teve a oportunidade de dar discipulado para os seus pastores em momento nenhum. Isso me chamou a atenção. Em momento nenhum eu via você se achando a top da igreja. Em momento nenhum eu via você... E a gente não está falando isso para o seu mérito, para a sua glória. A gente já via um caráter moldado em Cristo, né? Glória a Deus por isso, né? Como glória a Deus por Deus. Glória a Deus por Deus, como diz o cabo da Ciolo. Glória a Deus por Deus, né? E aí isso me chamou a atenção. E a gente precisa aprender diante disso, né? A gente já vai passar para outros aspectos, mas servir é o maior privilégio. O maior não é o que tem um título religioso, o maior não é o que é reconhecido em público, o maior é o que serve no reino de Deus. É uma dinâmica diferente, muito bom. E a gente se conheceu, né? Foi nesse período que acabou fechando a igreja onde você congregava, e a Clévia ela foi congregar na Bíblica da Paz. Os parentes da Clévia já estavam na Bíblica, a mãe, a irmã, né, os sobrinhos, e ali ela começou a me ajudar no louvor. Foi quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que a gente estava gostando um do outro, e a gente casou depois de muito tempo, né, amor? Quanto tempo?